Fala pessoal, beleza? Sou o Matheus Cassundé e hoje a gente vai falar sobre a importância dos logs. Vamos lá. Então, por que log é importante? Principalmente porque ninguém sabe mais como estava a sua aplicação ali no momento da falha do que a sua própria aplicação. Então, ela que sabe o que é que estava ali no momento, quais eram as variáveis que estavam ali no momento da falha, né? Qual foi o método que foi chamado. Então, a sua aplicação sabe muito sobre a falha. Então, a gente pode pedir ajuda a ela para entender o que é que está acontecendo. Então, ela vai nos ajudar a entender o erro e a partir disso a gente vai tentar bolar a melhor estratégia para corrigir aqueles erros, beleza? Então, eu sou o Matheus Cassundé, eu já trabalho com desenvolvimento já há algum tempo e a gente vai trocar um papo aí sobre logs, beleza? Então vamos lá. Então, quando ele é usado? Então a gente pode usar o log em algumas situações, como por exemplo, validar novas funcionalidades, análise de erros, né? Criação de alarmes e visualizações. Então a partir dos logs a gente pode pegar aquele log e criar visualizações em cima desse log. A gente vai ver mais na frente como que a gente pode fazer isso. O que a gente pode logar? Então imagina só que a gente pode logar ali, né, algumas informações para nos ajudar, como por exemplo o timestamp, o momento em que aquele log chegou, o hostname, né, qual é o lugar que aquele log foi gerado. Application name, nome da aplicação, a gente pode ter várias aplicações rodando no mesmo servidor, no mesmo hostname, pode ter várias aplicações, então o nome da aplicação vai nos ajudar a diferenciar o que é que cada um. Um outro ponto super importante também é o Trace ID, o spam e o level do log, que a gente também vai ver um pouco mais na frente sobre esses caras. Beleza? Informações sobre o contexto também é super interessante para ajudar ali na hora da análise do que está rolando. Então, por exemplo, URLs, parâmetros de header, request, response, chamadas de métodos e seus parâmetros também vai ajudar a entender ali a análise. Então, deu problema dentro de um método, qual foram os parâmetros que entraram aqui? Então, através do log, a gente consegue ter acesso a essa informação. Naquele momento que quebrou, quais foram os parâmetros que entraram, né? Resposta dos métodos, a gente também pode logar as respostas dos métodos, né? Às vezes, um método depende da resposta de um outro, né? Beleza, quebrou em determinado método. Então, vou ver o que é que um método dependente mandou de resposta para ver se realmente deveria ter dado erro e entender um pouco mais do cenário ali. Erros dos métodos, né? Então, por exemplo, se um método retornou, deu algum erro, alguma exceção, então é importante você também logar ali o erro que deu dentro de determinado método, né? Uma atenção ali super importante a gente não logar dados sensíveis ali do momento. Então, por exemplo, CPF, data de nascimento, e-mail, número do cartão de crédito. Já pensou? A gente não pode logar esse tipo de informação porque a gente está, né, vazando, né, detalhes sensíveis de um determinado paciente, comprador, enfim, qualquer pessoa, né? Beleza? Então, existe um framework que pode ajudar a gente a entender como que a gente faz logs melhores. Sim, dentro do mundo Java, que é o mundo que eu tenho mais conhecimento, então tem um carinha lá chamado Log4j, por exemplo, que vai nos ajudar a entregar informações, né, logs um pouco mais eficientes. Então, no nosso exemplo, imagina só que eu tenho um método ali, salvar, e esse método recebe um paciente ali com parâmetro, né, e ele chama um repository de passando esse paciente ali para ser salvo no banco de dados. Então imagina só, se a gente usando, né, o próprio Java, né, as próprias funcionalidades que o Java já entrega, a gente já consegue saber que o paciente foi salvo com sucesso. Então minha aplicação está rodando, toda vida que um paciente for salvo com sucesso, se eu quiser saber isso, consiste out ali, print ali, a gente consegue saber, beleza? Mas não fica tão legal. Então imagina só, imagina que agora a gente vai usar uma lib que vai nos ajudar a entregar um log um pouco mais eficiente. Então, por exemplo, a gente já tem uma classificação do log, por exemplo, info, né? Esse log, ele já está dizendo que é um log de informação. Então, um log de info dizendo que o paciente foi salvo com sucesso. E a gente instancia ali em cima ali a nossa classe logger, que vai vir lá dessa lib, lá do log4j. Beleza? Então, a gente já consegue ter um log um pouco mais estruturado ali. Já a gente vai ver o que é esse info aí, beleza? Então, vamos melhorar a vida de quem está analisando os logs. A aplicação quebrou e quem está ali analisando os logs precisa ter informações para entender o cenário e tentar bolar uma solução. Então, imagina só esse log. Agora a gente tem um parâmetro, estou passando no log um parâmetro, que é o paciente, que a gente está informando ali o código do paciente. Então, imagina só, sempre que o paciente for salvo, eu sei qual é o código do paciente que acabou de ser feito ali um atendimento para ele, eu acabei de cadastrar um paciente, esse que é o código do paciente.
Se o analista precisar saber o nome do paciente para tentar fazer um rastreio, para entender melhor o que está acontecendo, com aquele código, que é um código aleatório, que, né, como você tem acesso ao banco de dados, provavelmente, então com esse código você consegue ter acesso ali ao nome, algumas informações um pouco mais sensíveis que estão ali, né, com toda a segurança, você consegue ter para tentar bolar ali um cenário, para tentar entender o que está acontecendo, beleza? Então beleza, mas quando der erro, né? Então imagina só, ali é o nosso método atual, então imagina a gente vai colocar esse método dentro de um try-catch, beleza? E até então a gente tem ali um print track trace, que vai logar ali aquela pilha de exceção, né, que deu ali na hora que eu fui salvar o paciente, por exemplo. Como que a gente pode melhorar isso? Então, imagina só que eu troquei aquele stack trace lá por um log de error. Imagina só, vamos tentar logar a informação correta para ajudar o dev. Então, imagina que eu estou colocando um nível diferente nesse log, que é erro. Eu estou passando um parâmetro, que é o paciente, e botando ali o código do paciente. E também a gente está passando a exception, que é para facilitar qual exception que rolou para esse paciente. Então, vai que existe alguma validação que usa o dado do paciente para fazer, sei lá, algum teste, e esse paciente não passou por algum motivo. Então, a gente consegue pegar o código do paciente, vamos lá no banco, ver os dados dele, ver se tem alguma coisa faltando, para tentar começar a entender o que rolou nesse paciente, por que está quebrando esse paciente. Beleza? Então, aqui no Log4j, a gente tem alguns níveis de logs. Então, por exemplo, tem info, que a gente vai logar ali informação de sucesso, ou processo, método. A gente vai logar uma informação mais simples, né? A gente tem um warning, são fluxos alternativos, né? Imagina só que a gente tem uma validação ali, que eu só faço atendimento de pacientes acima de 18 anos, por exemplo. Então, eu vou ter um warning ali, se chegar um paciente de 15 anos. Vai ter um warning dizendo, não é um erro, é um warning. A aplicação caiu numa validação e, tipo, opa, está chegando situações que a gente não faz. Então, vou ali logar como warning para quem estiver analisando os logs, né, ficar sabendo que tem cenários que está acontecendo ali que a gente trata. Beleza? Erro, como o próprio nome já diz, então já é erro, né? Foi alguma coisa que eu não sei o que fazer e deu erro, quebrou. Preciso entender o que foi que aconteceu. O fatal, imagina só que uma dependência estrutural da aplicação falhou, como, por exemplo, o banco de dados parou de funcionar. Né, uma outra aplicação parou de funcionar. Então a gente consegue usar esse fatal ali para deixar claro que alguma coisa que eu preciso para funcionar quebrou. E o debug, né? Debug ali são a gente pode logar detalhes de um objeto, detalhes de um método. Então consegue entrar um pouco mais em detalhes ali no modo debug, naqueles logs de debug, né? Para entender um pouco mais o contexto, né? Beleza? Então, se a gente for observar, quando eu coloco minha aplicação para fazer um log de um determinado nível e ele sai abrangendo outros. Então, se a minha aplicação, eu ligo minha aplicação no modo de fato, ela só vai logar problemas, né, logs com aquele nível de fatal lá, beleza? Quando a gente liga uma aplicação, a gente consegue dizer, essa aplicação, eu estou subindo ela e o nível de log dela é tal. Nesse nosso exemplo, eu estou subindo uma aplicação com o nível dessa aplicação de log e de fatal. Então, ele só vai logar esse tipo de log. Se eu subir a minha aplicação com o nível de error, ele vai logar tanto logs de erro quanto de logs de fatal. E aí vai por diante. Warning, se eu subir uma aplicação com log de warning, ele vai logar esses três tipos de níveis. Info, debug, e aí vai. Se eu subir minha aplicação com modo debug, ele vai logar tudo. Beleza? Então, como que a gente pode ver esses logs? Então, no passado não tão distante, para a gente ter acesso a esses logs, a gente acessava lá o servidor, né, SSH, root e tudo mais, entrava lá naquele servidor, entrava lá na pasta do Tomcat, por exemplo, né, na pasta de logs, e começava a dar um bom e velho tail-f. E pá, a gente tinha acesso a esses logs da aplicação. Beleza? Mas organizar é essencial. Então, imagina só, chegou um log lá de info, aí chegou um segundo log de warning, aí chegou um terceiro log de erro, enfim. Tá chegando ali, eu estou olhando ali naquele tail-f, está chegando uma porrada de log, tem vários usuários usando a minha aplicação, e vai chegando esses logs. Só que como reconhecer o log de uma thread? Por que é importante reconhecer o log de uma determinada thread, né? Então,
Imagina só que eu tenho ali um usuário usando aquele meu sistema, um outro usuário, só que de repente apenas um quebrou, porque esse colocou um cenário ali que a gente não sabe o que está acontecendo, que a gente a gente não colocou nenhuma validação, e daí quebra aquele único usuário. Então, como que a gente vai achar aquele único usuário aqui? Porque os outros usuários estão conseguindo cadastrar de boa, está tudo funcionando lindamente, só que teve que não. Então, imagina só, eu estou olhando esse log aqui gigantesco, maluco, como que eu vou identificar aqui dentro desse cara que aquela thread ali que está com problema? Teve um cenário naquela thread que deu problema. Então, a gente vai conhecer uma aplicação, um plugin, né? Uma dependência ali que é chamada Sleut, que está ali no mundo do Spring, né? E a gente vai adicionar esse carinha lá no nosso POM. E o Spring, basicamente, ele vai começar a monitorar ali, a identificar cada request que a nossa API REST, por exemplo, que usa Spring, começar a receber. Beleza? Então, imagina só que a gente acabou de ligar ali o Sleut na nossa aplicação e chegou o primeiro log maroto dessa forma aí. Ó. Então, essa primeira informação que vem ali no colchete é o application name, o nome da aplicação que está lá no nosso properties da nossa aplicação. O segundo é o Trace ID. Então, esse ID ele é propagado para outras aplicações. Né? Que se por acaso essa minha aplicação fizer um request em uma outra aplicação que também usa ali o Sleut, que também está dentro ali do contexto ali do Spring, tudo já conectado, tudo lindamente, eu consigo propagar esse Trace ID ali para aquela outra aplicação, beleza? E o Spawn ID, que é o ID né, dessa thread ali, daquele serviço chamado backend ali, daquele carinha ali, beleza? Então, imagina só que, voltando no nosso cenário, um cliente apenas deu problema, aí agora cada cliente vai ter o seu próprio ID. Então, quando a gente for analisar os logs desse servidor que está ali atendendo a vários clientes, então a gente vai conseguir ter uma análise ali da separação, né, do que está tendo em cada cliente. Então, imagina só, deu um zoom aqui para ficar um pouco mais fácil de visualizar, mas a gente observa que agora a gente tem aqui, usando ali o spam, a gente tem aquele spam no final ww3, a gente identificou 2 logs ali usando aquele spam ID. Então, todas essas 2 linhas estão na mesma thread. Na linha de cima, que já é A3, no final A3, já é uma outra thread, que é um outro usuário ali que tentou fazer alguma coisa no sistema. Beleza? Então, se a gente observar, a gente tem ali aquela sequência marota ali de logs que vai nos ajudar a entender ali o percurso que a aplicação fez. Beleza? Agora a gente consegue entender um pouco mais, né, do que a aplicação fez. Mas é só isso que a gente consegue fazer? Não, a gente consegue melhorar um pouquinho mais. Então, imagina só. Exception podem ajudar bastante ali a entender o que está acontecendo na aplicação. Então, imagina só, vamos entender aqui um exemplo, né, um cadastro de atendimento médico. Então, imagina só que esse aqui é o nosso fluxo, né? A gente valida a idade do paciente, cria prontuário e salva no banco. São 3 passos que a gente faz ali na hora que chegar ali um atendimento. Então, está lá o nosso usuário, está arrochando o nó ali nos cadastros dos pacientes e, de repente, começa a quebrar tudo, começa a dar erro. E o que é que o cara vai fazer? Vai pegar seu telefone e vai ligar para o atendimento para dizer, cara, o cadastro de atendimento não está mais funcionando. O desenvolvedor vai pegar, entendi, vou tentar achar o que está acontecendo. Ele vai e se depara com essa exception, né, no meio daquela série de logs. Não performance exception. Então, imagina só, o que é que isso quer dizer? Isso vai ajudar como o desenvolvedor que está ali tentando entender o que está acontecendo. Então, cara, vamos parar com isso e vamos colocar assim, será que melhora? Então, tem uma exception que fala, prontuário create exception. Então o cara que está analisando já consegue entender, já consegue de cara ali já visualizar que tem um problema na criação do prontuário. A gente pode melhorar isso um pouco mais ainda. Então, imagina só que a gente, naquela mesma thread que a gente está analisando, a gente pegou um log que é problema para cadastrar atendimento, paciente 233. E logo embaixo tem uma exception um pouco mais específica que está dizendo que a idade daquele paciente é inválida. Então, se a gente analisa esse último log, comparando com os logs de cima, quão rápido, né, aquele analista vai conseguir entender o que está acontecendo e já de um pouco mais imediato, né, resolver o problema daquele paciente. Cara, o paciente tinha que problema, a idade dele está inválida. A gente já consegue trabalhar essa exception para colocar uma mensagem na tela, enfim, a gente já tem um pouco mais de dinamismo e rapidez ali na hora de entender o que está acontecendo com o cadastro. Beleza? Um outro ponto também super interessante é centralizar esses logs. Então, imagina só que a gente tem esse cenário, né?
todos os nossos clientes usam ali o mesmo servidor, mas isso pode mudar e evoluir. Imagina que agora a gente tem um balance e ele vai ter 2 servidores. Beleza? Então, aonde que deu erro para eu poder analisar o log? Deu erro no servidor 1 ou o erro foi lá no servidor 2, na hora que bateu aquele request no servidor 2? Então, como que eu sei? Então, imagina só que a gente vai ter a partir de agora, né, a sugestão seria ter um servidor de logs que vai receber todos os logs desses servidores. Então, conforme os logs forem chegando, eles vão enviando esses logs lá para o servidor de log, que vai centralizar todos esses logs num local só. Beleza? E esses logs vão ser armazenados em um banco de dados, por exemplo, como o Elasticsearch, né? Um banco NoSQL. Então, imagina que a gente tem um servidor 1, servidor 2, e todos esses logs malucos vão cair no mesmo servidor. De log exclusivo para o servidor de log, que tem ali o nome da aplicação. Lembra lá que o Slate, a gente comentou que no Slate tem o nome da aplicação, hostname, blá blá blá. Então, só com aqueles logs, tem um hostname, então já sabe quem é, qual servidor é a origem aqui desse log, beleza? Então, os nossos clientes vão estar sempre caindo no mesmo servidor. Então, centralizar o log é muito legal, porque daí imagina que a gente coloca isso tudo dentro de um Elasticsearch, né, por exemplo. Então, a gente consegue fazer consultas em cima desses logs. A gente consegue escalar o armazenamento desses logs de forma um pouco mais simples, né? Por conta dele ser um banco já preparado para escalar, com nó, com cluster, blá, blá, e ele ser no ciclo, né? A gente consegue fazer consultas nele um pouco mais rápidas, beleza? E a gente consegue conectar algumas ferramentas nesse tipo de banco de dados, como, por exemplo, o Kibana. O Kibana a gente consegue conectar nesse banco de dados e gerar visualizações de cima desses logs, desses dados. Então, imagine que sempre que eu tiver ali um login negado, o cara tentou fazer um login na minha aplicação e deu senha inválida, eu vou logar. Usuário tal, senha inválida. E eu quero monitorar sempre que tiver uma senha inválida da minha aplicação. Então, esses logs vão ser gerados, né, lá no servidor, lá no Kubernetes, lá no Docker, enfim. Esse log vai ser enviado para o meu centralizador de log e a gente vai conseguir capturar esse log em específico e contar quantos logs houveram, né, daquela situação que eu comecei a implementar. Beleza? Então, a gente consegue criar visualizações e ter essa facilidade na hora de analisar nossos logs. Começou a dar problema, a gente também tem uma super facilidade, que é de fazer consultas ali na própria tela, em cima dos logs e entender o que está acontecendo. Beleza? Então, a gente tem aquela partezinha ali de consulta. Basicamente, isso aqui, a gente escreve ali uma query ali, que a gente vai tentar entender o que está acontecendo. A gente define ali o período em que eu quero analisar aquela query que eu fiz ali, beleza? Daí eu tenho aquele resultado que a gente vai estar tentando entender ali o que está acontecendo ali naquele meio, beleza? E para a gente finalizar aqui, a gente tem métricas, como eu comentei agora há pouco, a gente consegue, em cima desses logs, dessas consultas, a gente começar a contar todos os erros de SQL que dão, login negado, quantidade de erros e funcionalidades que eu tenho no sistema críticos, né? Então, eu vou lá e crio métricas em cima disso, a gente começa a visualizar. Beleza? Então, logs eficientes, request trace ali, para a gente conseguir saber o que está acontecendo em cada request, poder separar request da um, request do outro, e centralizar esses logs. Tudo isso a gente consegue usar ferramentas do Open Source, que nos ajudam ali no dia a dia da sustentação com qualidade. Beleza? Tudo isso aqui é inicial para a gente começar um outro papo super importante também, que é uma parada chamada de observabilidade. Então, a gente ter logs um pouco melhores já ajuda na observabilidade das nossas aplicações. Beleza? Então, eu sou o Matheus, a gente fica por aqui e até o próximo vídeo e até o nosso próximo encontro. Beleza? Valeu, pessoal.